Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à quarta aula do módulo Configurações do nosso curso básico de Windows 11. Nessa aula vamos conhecer a categoria Personalização do novo painel de configurações, essa daqui. Você vai aprender a mudar a tela de fundo do seu computador, o esquema de cores, instalar, modificar e salvar temas, também personalizar a tela de bloqueio, entre outras coisas. Vamos começar? Só relembrando, caso você não tenha assistido às aulas anteriores, você pode abrir esse painel de configurações aqui pelo menu Iniciar, provavelmente ele vai estar fixo aqui na frente, ou em todos os aplicativos na letra C. Uma outra forma de abrir esse painel também é clicando com o botão direito aqui no menu Iniciar, Configurações. Aqui na categoria Personalização, nessa parte de cima, a gente tem uma pequena visualização do tema ativo que está no computador e ao lado aparecem algumas opções de tema que você pode alternar rapidamente com um clique. Se você está aprendendo a usar o computador agora, talvez se pergunte o que é um tema. Um tema é um conjunto de arquivos que pode conter imagens, sons e esquema de cores usados para personalizar seu Windows. Depois de personalizar um tema, você pode baixar ele para um uso posterior ou em algum outro dispositivo, no caso outro computador, ou para compartilhar com alguém. Nessa subcategoria tela de fundo, você pode escolher se quer que apareça apenas uma imagem única na sua tela. Aqui embaixo o Windows disponibiliza algumas fotos, algumas imagens, mas você pode escolher uma imagem pessoal, uma imagem sua, aqui no botão Navegue pelas fotos. Depois que você selecionar a foto desejada, a imagem desejada, você pode escolher o ajuste que ela vai ter na sua tela. Aqui tem algumas opções de preencher, ajustar, ampliar. Isso daqui vai variar, o resultado da visualização vai variar de acordo com o tamanho da sua imagem. Uma outra opção que tem aqui também é cor sólida. Dá para escolher uma dessas cores aqui da paleta ou colocar uma cor personalizada aqui no botão mostrar cores. Se você tiver o código RGB ou hexadecimal da imagem, você pode preencher aqui. Depois dá o concluído e fica aparecendo a sua corzinha ali que você escolheu. Uma outra opção também é a apresentação de slides. Nessa daqui você serve tanto para um tema que já está pronto, que você baixou de algum lugar, ou você pode escolher também alguma pasta de fotos no seu computador. É só procurar aqui no botão, ela vai ficar selecionada. E nessas opções aqui embaixo você consegue indicar em quanto tempo você quer que cada imagem mude na tela. Se é a cada 1 minuto, 10 minutos, enfim, né? Também dá para ativar aqui se você quer que ela mude de forma aleatória, no caso com uma ordem embaralhada, sem ordem, né, nesse caso. E aqui embaixo você também pode escolher se você quer que essa rotatividade continue mesmo quando o computador estiver só na bateria. Isso indica que essa função pode gastar um pouco mais de bateria do seu computador. Aqui embaixo também tem essa opção de ajuste que a gente viu na outra opção lá de imagem. Nessa opção aqui de destaques do Windows, a Microsoft manda algumas imagens aleatórias. Nesse caso a gente não consegue escolher as imagens. Para isso o seu computador precisa estar conectado à internet. Geralmente as imagens são as mesmas que aparecem na tela de bloqueio, não sei se você já percebeu, tanto no Windows 10 como no Windows 11. São imagens de paisagens de várias partes do mundo e obras de arte também, animais, enfim. Algumas pessoas gostam de deixar isso aqui ativado para conhecer um pouco, né, de outros lugares. Aqui nessa subcategoria cores, você pode escolher o esquema de cores que o Windows vai usar. Ali tem a opção claro, que é a padrão, que já vem no computador, geralmente quando a gente compra ou logo após a formatação. Tem a opção escuro, que daí ele escurece
a barra de tarefas, o fundo do menu iniciar e também o fundo das janelas, inclusive do Explorer, como mostra aqui no meu. Isso daqui dá um pouco de descanso para os olhos, por isso que eu gosto de manter assim essa cor mais escura. E também tem a opção personalizado. Então, nesse caso do personalizado, você pode escolher se o modo padrão do Windows vai ficar claro, como nessa opção aqui, o fundo da janela tudo escuro, mais a barra de tarefas e o menu iniciar claro. Ou deixar no modo claro o modo de aplicativo padrão, que no caso seria o inverso da opção anterior, né? Tudo fica claro, as janelas, o Explorer aqui dentro, como a gente já está acostumado, mas a barra de tarefas e o menu iniciar continuam escuros. Aqui embaixo, em cor em destaque, você pode escolher entre o modo automático e manual. No modo automático, o próprio Windows escolhe a cor de destaque que você vai ver. A cor de destaque aparece nesses botões aqui, também nesses lugarzinhos aqui, ó. Ela também aparece aqui nos links. Olha só como tem aqui no menu iniciar. E esses tracinhos que aparecem aqui embaixo do programa, do ícone do programa da barra de tarefas. Também na seção, aqui em outras seções do computador, né? Se você quiser personalizar a cor, você pode escolher aqui alguma opção da paleta, ou você pode também, em cores personalizadas, no botão mostrar as cores, escolher uma cor específica. É só clicar nesse botão mais, colar aqui o código da cor que você quer, como foi no meu caso, e dar o concluído. Aqui embaixo tem uma pequena visualização de cor que mostra como ficaria o texto de acordo com a cor que você escolheu. Isso daqui ajuda a gente a visualizar se a cor vai ficar legível, né, em algumas ocasiões, ali em algumas janelas. Aqui também tem a opção de mostrar essa cor em destaque na barra de tarefas e menu iniciar. Dependendo do tom que você escolhe, talvez não fique muito bom. Por exemplo, eu botei aquele amarelo ali. Olha só, eu achei que ficou muito carregado, né? Principalmente no menu iniciar, que é uma coisa mais... que é uma área maior. Também tem essa opção de mostrar a cor em destaque nas barras de título e bordas de janela. Eu acho que nas bordas da janela é até interessante. Olha só, no caso do tema escuro, por exemplo, fica super legal, né? A janela com essa bordinha aqui numa outra cor. Só que eu não achei legal aqui na barra de título. Aqui, por exemplo, no navegador, eu achei muito carregado, eu não gostei tanto. Na subcategoria temas, você pode instalar, personalizar, salvar ou excluir temas. Por exemplo, nesse botão procurar temas, você vai ver aqui na loja do Windows vários temas que você pode baixar. Alguns temas têm só imagens, outros têm imagens e sons, como é o caso do que eu estou usando aqui, que eu baixei da loja também. E você pode procurar um tema que você goste, né? Tem imagens de paisagens, animais, carros, enfim, desenhos, tem muitas coisas aqui. A maioria é gratuito, mas como você pode ver, tem uns que são pagos. Se eu não me engano, para baixar o tema, você precisa estar conectado com uma conta Microsoft no computador. Se você tentar baixar sem conectar e não conseguir, daí é por isso, né? Para instalar um tema da loja, você só precisa clicar nele. Daí aqui vai aparecer o botão adquirir ou instalar. Daí você clica e espera ele fazer o download, a instalação. Aqui do lado você vê uma prévia das imagens que o tema tem, mas não mostra todas as imagens que tem aqui, né? Você só consegue ver quando você instala mesmo. Repare que aqui embaixo na descrição desse tema mostra que tem 17 imagens, mas aqui mostra bem menos. Olha só, aqui ele diz que já está instalado, tem o botão abrir. Se você clica ali, ele já mostra o tema adicionado no painelzinho, né, do Windows. Para ativar ele é só clicar em cima.
No caso aqui desse tema, ele já tem uma configuração específica das imagens e também do esquema de cores. Nesse caso, o esquema de cores dele é escuro. Veja que ele transformou o meu Windows todo no escuro, né? Para você mudar de imagem aqui na área de trabalho, você pode clicar com o botão direito no lugar vazio e botar a próxima tela de fundo, e ele vai mudando conforme a ordem das imagens que tem no tema. Daí você consegue escolher a imagem que você quer deixar. Vamos supor que você gostou desse tema, mas não gostou do esquema de cores dele. Nesse caso, você pode vir em cor, ou naquela outra janela que a gente estava, né, que dá na mesma, voltou para lá, e escolher aqui o esquema de cor escuro, por exemplo. Olha só. Aí você fez uma modificação no tema que já estava instalado. Uma outra coisa também que a gente pode modificar é a questão dos sons. Alguns temas têm sons, mas as pessoas às vezes não gostam, né? Como é o caso desse tema daqui, ó. Eu vou até colocar esse que eu já personalizei para você ver. Vai aparecer um sonzinho diferente agora. Eu acho bem legal esse som de água, de animais ali, eu gosto. Mas se for o caso de você ter um tema assim e você não gostar, dá para clicar aqui em sons com o tema selecionado, né? Dá para clicar em sons. Ele vai mostrar essa caixinha antiga aqui do Windows. E em esquema de som, você escolhe um outro padrão, se você não quer nenhum som ou o padrão do Windows mesmo. Você até pode ouvir o som de algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, o alarme da bateria de nível crítico. Para você excluir um tema que você talvez tenha baixado da loja e depois viu não gostou de algumas imagens, é só clicar nele com o botão direito. Nesse caso ele não pode estar aplicado, você tem que trocar de tema para poder excluir o que você quer, né? E bota excluir aqui. Aí ele vai ser desinstalado do seu computador. No tema que você instalou e deixou ativo no seu computador, geralmente ele fica com uma cor em destaque aqui, daí fica fácil de saber qual é. E se você clicar nele com o botão direito, ele vai te dar essa opção de salvar tema para compartilhamento. Então, se você baixou um tema, fez alguma modificação nele, ou algum ajuste que você queira, né? Ou você quer usar ele em outro computador também, ou salvar para o caso de você não precisar reajustar de novo, caso formate o computador, aí você pode clicar nessa opção de salvar tema para compartilhamento. Daí ele vai abrir essa janelinha aqui do Explorer para você escolher o lugar onde você quer salvar e você só dá o nome que você quer, né? Para ajudar a lembrar e bota salvar. Dá 2 cliques nele e ele já instala também. Aqui embaixo, em configurações relacionadas, nessa opção configurações de ícone da área de trabalho, a gente pode adicionar na área de trabalho alguns ícones padrão do sistema. Dá para adicionar aqui, por exemplo, o ícone de computador, que é esse daqui, os arquivos do usuário, a lixeira, também o painel de controle e redes. É só marcar ou desmarcar e aplicar. Olha só. Se você marcar essa opção aqui embaixo, permitir que temas alterem ícones da área de trabalho, e o tema que você estiver usando tiver uma personalização de ícones também, daí esses ícones vão ser alterados, eles vão ter uma aparência diferente aqui. Depois que terminar, é só botar o OK. Voltando aqui em cores, eu esqueci de mencionar uma coisa aqui para você. Nessa opção aqui, efeitos de transparência, olha só, ela habilita uma pequena transparência fosca em algumas partes do Windows, tanto na janela, que a gente está vendo de configurações, por exemplo, como também na barra de tarefas e no menu iniciar. Olha só, consegue perceber, né? Principalmente na barra de tarefas.
ela fica uma transparência meio fosca. É um efeito bem legal também. Aqui também no fundo do menu iniciar, ó. Deixar ele mais bonito, né? Agora sim, voltando nessa opção tela de bloqueio, repare que a tela de bloqueio é aquela que aparece quando a gente volta de uma suspensão ou de uma hibernação, geralmente. Ela mostra a data e a hora como está aqui nessa visualização. E quando a gente dá um clique aqui dentro, no caso no computador, quando a gente liga de volta, né, ele mostra ali o botão de entrar do usuário. A gente pode escolher também qual imagem pode aparecer aqui na tela de bloqueio. No meu caso está habilitado destaques do Windows, mas também podia ser uma imagem fixa ou então uma apresentação de slides, que eu posso até colocar uma pasta específica aqui do meu computador, se eu quisesse, né? Cada opção dessas aqui tem algumas personalizações mais embaixo, como a gente pode observar. Então, se você escolher alguma opção dessa, dá para selecionar conforme o seu gosto ali. Também nessa parte aqui de status da tela de bloqueio, você pode escolher um aplicativo entre esses três aqui, para que apareça umas informações mais detalhadas, caso tenha algum alerta deles, né? E aqui embaixo, em configurações relacionadas, proteção de tela, ele abre aquela antiga janela de proteção de tela do Windows. Eu acho que quem conhecia essa tela antigamente, talvez até pensasse que ela não existia mais, né? Mas ela existe sim. Alguns temas, inclusive, quando você baixa da loja, tem configurado uma proteção de tela. Às vezes a proteção de tela é essa daqui de bolhas. Olha só, né? Quando o computador fica inativo por um período de tempo, conforme o que está configurado ali, aí a proteção de tela fica ativada. Para testar é só selecionar, clicar em visualizar e não mexer o mouse. Não mexer o mouse nem o teclado. Se você mexer, ele desativa de volta, você não consegue ver. Já aconteceu também de um tema específico estar configurado com uma proteção de tela aqui nessa em branco. Mas veja que nesse caso, a proteção de tela em branco não fica com a tela branca, ela fica com a tela escura. Então, uma pessoa está usando o computador e depois de um tempinho a tela ficou toda escura. E se o computador é lento, tem um pouquinho de lentidão, mesmo você mexendo o mouse, o teclado ele não volta rapidamente. Ele demora um pouquinho, né, no tempo de resposta. Aí isso acontece frequente, a pessoa acha que o computador está travando, mas não é travamento. Talvez seja alguma coisa relacionada com a proteção de tela aqui. Aí você pode verificar, né, se é esse o problema e botar nenhum para desativar qualquer proteção ou escolher alguma outra que fique mais visível mesmo, que é uma proteção de tela. Configurar um tempo maior, né, de 1 minuto, enfim. Depois que você escolher a opção aqui, é só botar OK, aí ele já fica funcionando no tema que você escolheu. Lembrando que essa alteração de proteção de tela, por exemplo, ela vai ficar vinculada ao tema que você está ativo no momento. Então, se você fizer essa alteração e depois trocar de tema, a alteração não vai continuar, né? Porque você mudou. Lembra daquele teclado virtual novo que a gente viu na segunda aula do curso? A aula sobre teclado? Então, a gente pode personalizar a aparência desse teclado aqui na subcategoria entrada de texto. Aqui você consegue mudar o tamanho do teclado, o esquema de cores dele, ou colocar uma cor de fundo personalizada, mudar o tamanho do texto aqui das teclas, a cor do texto, você pode fazer personalização do jeito que você quiser. Por exemplo, eu vou abrir ele aqui, ó, ele já está fixo na minha barra de tarefas. Eu tinha mexido nele antes, ele está bem pequenininho. Eu vou deixar ele aqui em cima para a gente ir acompanhando conforme eu for mudando aqui para você ver. Nessa opção teclado virtual,
é que tem as opções de edição, pelo menos na parte ali do tamanho, né? Olha só, conforme eu for aumentando ou diminuindo, ele vai ajustando. Também tem as opções aqui da tecla, se você quer que o texto fique grande, médio ou pequeno. Também tem essa opção de mostrar fundo da tecla. Eu acho até que mostrar o fundo é útil, ajuda a ver direitinho. E no esquema de cores, você pode selecionar algum que tem aqui já pré-definido, olha só. Ou então clicar em editar e escolher o seu. Eu vou selecionar aqui o tema que eu já tinha colocado antes, para a gente acompanhar aqui nas mudanças, olha só. No botão editar, você consegue mudar todas essas cores aqui ou colocar uma imagem de fundo. Nessa opção aqui de cor da tela de fundo, veja que, ó, a cor que eu escolhi é essa cor aqui de dentro. Aí, se eu quisesse colocar alguma imagem, era só escolher aqui e escolher o preenchimento dela, né? Se eu queria que ela... O ajuste, na verdade, né? Se era preenchido, ajustado ou ampliado. Também dá para definir o brilho da imagem. Repare que em cor, em destaque, eu escolhi esse verde aqui, ó, que é mais esse tom. E na cor do texto, que é a cor das teclas, ficou um verde levemente diferente. Quando você faz alguma alteração de cores, por exemplo, aqui eu vou copiar essa daqui para não perder. Se você ajustar aqui dentro alguma cor e dar o concluído, ele não mostra automaticamente essa cor aqui que você escolheu. Ele só vai mostrar quando você clicar em salvar. Olha só, quando você clica em salvar, daí ele aplica no teclado e você consegue ver a modificação. Eu acho que seria melhor se conseguisse ver a modificação antes, né, de clicar em salvar. Mas o que não dá para fazer, pelo menos por enquanto, é você definir uma cor específica para cada grupo de teclas ou letras, conforme tem em alguns teclados físicos. As personalizações do menu iniciar e barra de tarefas eu abordei em outras aulas aqui do curso, por isso eu não achei necessário falar delas nesse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards essas aulas para você assistir, caso você queira ver depois. Nessa opção fontes, aqui nessa subcategoria fontes, eu quero te mostrar duas coisas. Primeiro, como instalar e desinstalar fontes no computador. E segundo, como ajustar a aparência da fonte para que ela fique mais legível. Eu baixei uma fonte para a gente fazer alguns testes. Essa daqui que está na minha área de trabalho. Por exemplo, para instalar ela, uma forma seria clicando duas vezes, que é o modo antigo, né? Vai aparecer esse botão instalar. Mesmo que ela já esteja instalada, vai aparecer o botão instalar do mesmo jeito. Só que se ela já estiver instalada, vai aparecer esse aviso aqui, né? Dizendo se você quer substituí-la. Você bota assim, daí ele faz a instalação novamente. Ó, ele desativou aqui o botão, mas se você abrir de novo, ele mostra o botão ativo, tá vendo? Uma outra forma também de instalar seria arrastando essa fonte aqui para dentro da caixinha da tela de configuração. Aí ele também dá aquele aviso dizendo se a gente quer substituir e bota assim. Se a fonte não estiver instalada, ele não vai dar aviso nenhum. Ele só vai colocar ela e pronto, né? Já vai ficar livre para você usar. Caso você tenha instalado e o seu editor de texto ali estiver aberto, você vai precisar fechar ele e abrir de novo para validar essa instalação da fonte, para que ela apareça lá para você e você possa usar. Também dá para buscar a fonte por esse botão, né? Eu acho que essa opção de arrastar as fontes aqui para dentro para fazer a instalação é útil quando você tem várias fontes para instalar. Tipo, você formatou o computador e usava antes
uma quantidade de fontes personalizadas grande, né? Daí você seleciona todas elas, arrasta tudo para cá e ele faz essa instalação tudo de uma vez só, no modo automático. Aqui dentro dessa janela, por enquanto ainda não está aparecendo todas as fontes que estão instaladas no computador. Aqui ele dá um número, né, mas não é um número completo. E se você notar bem, algumas fontes, a maioria no caso, quando você abre aqui, né, clica na fonte, tem essa opção de desinstalar, mas algumas talvez não tenham, como aquela que eu instalei, por exemplo. Olha só. Aqui não aparece essa opção de desinstalação de fonte por aqui. Eu acredito que essa parte do painel vai ser aperfeiçoada com o tempo. Enquanto isso, se você precisar, ainda dá para acessar as configurações de fonte no painel de controle antigo. Deixa eu abrir aqui ele para a gente ver. Aqui no painel de controle antigo, exibido por categoria, é só clicar em aparência e personalização e clicar nessa parte aqui de fontes. Repare que aqui dentro, sim, aparecem todas as fontes. Olha só, ele dá uma lista aqui de 235 e aqui 226. Então tem algumas realmente que não aparecem. As fontes podem aparecer sozinhas, como é o caso dessa daqui, ou agrupadas com as suas variações. Sempre que elas estão agrupadas, que tem mais de uma, aí o desenho fica como se fosse várias folhas, né? Essas variações, por exemplo, pode ser o traçado negrito, o traçado regular, o traçado itálico, vai depender do estilo da fonte. Para excluir uma fonte, por exemplo, essa que é a que eu instalei aqui agora, é só clicar com o botão direito em cima dela e botar excluir. Aí ele vai pedir confirmação, você confirma e ela vai sair daqui. Não está mais instalada no computador. Vou refazer aqui a instalação para você ver como que aparece nesse painel aqui. Ó, instalei e ele não deu aviso nenhum. E ela tá aqui de novo, tá vendo? Para salvar alguma fonte daqui, você pode clicar nela com o botão direito, botar copiar, pode ser em uma só ou em algumas, várias, né, que você quiser. Ó, copiar. Daí você vai em alguma pasta do seu computador, eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, e coloca colar. Ele vai fazer uma cópia de todas aquelas que estavam selecionadas. Você pode clicar com o botão direito dentro da seleção, escolher aqui no menu o seu compressor de arquivo, que no meu caso é o 7-zip. Olha só. E escolher alguma dessas opções aqui de adicionar ou comprimir arquivo. Isso vai variar de acordo com o compressor que você estiver usando. Também dá para fazer essa compactação dos arquivos pelo compressor aqui do Windows, né? Não tem problema também funciona. Se você está no Windows 10 e o seu painel de controle antigo não está abrindo, dá para tentar abrir essa parte de fontes pelo Explorer. Você pode testar aqui no disco local C, pasta Windows e fontes, essa daqui. Daí ele vai mostrar aqui dentro do Explorer aquela janelinha lá que a gente abriu no painel de controle. Veja que ela até aparece meio desconfigurada, né? Um fundo claro, um tema escuro, mas as funções são as mesmas que tem aqui. Repare que quando eu clico com o botão direito em cima de uma fonte, ele até mostra esse menu aqui do 7-zip, que é o do meu compressor de arquivo, pode ser que apareça o do seu também, só que ele não deixa a gente fazer adicionar um arquivo para compressão por aqui, que seria muito mais fácil, né? Ele mostra aqui que acesso negado e não consegue fazer. Esse som aqui que apareceu é do meu tema, personalização do meu tema. Aqui em configurações relacionadas, ajustar texto, Clear Type, é onde você pode ajustar texto para melhor legibilidade. Quando você clica aqui, ele mostra essa janelinha de configuração. Daí você pode
marcando ou desmarcando as caixas para ver como que fica melhor. Olha só a diferença, sem o ClearType e com ele ativado. Daí bota avançar. Aqui nessa tela, veja que ele está verificando se o monitor está definido para resolução nativa. Num outro vídeo aqui do painel de configurações, que a gente viu ali essa questão de resolução de tela, eu até comentei que se você achar que a sua tela, a sua resolução é muito alta, né? E as letras ali, os ícones estão muito pequenininhos, você pode ajustar a resolução de tela para uma mais baixa, para deixar um tamanho melhor de visualização, se isso não distorcer a imagem para você, né? Caso você tenha feito essa modificação antes e depois rodar aqui esse ajuste de ClearType, pode ser que ele mude a sua resolução de tela daqui e ela volte àquela menorzinha, né? Aquela da configuração máxima. Aí depois você vai ter que ir lá ajustar de novo. É só clicar aqui em avançar e agora ele vai te dar algumas opções de texto para você escolher qual que você acha mais fácil de ler, mais legível. Por exemplo, dessas 6 opções aqui, né? Daí você marca qual que você acha que fica mais fácil de visualizar. São 5 etapas. Depois que terminar, ele mostra que você concluiu o ajuste do texto no monitor e clica no botão concluir. Voltando em personalização, esse botão aqui de uso do dispositivo, você pode ativar o recebimento de dicas do Windows para algum aplicativo ou alguma outra coisa que você estiver fazendo, e também a personalização de anúncios. Essa foi a aula de personalização. Na próxima aula a gente vai abordar essa parte aqui de aplicativos. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais essa tela ali de personalização do Windows e consiga deixar o seu computador com a sua cara, né, do jeito que você gosta. Obrigada por assistir a mais uma aula comigo. Se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e comente como esse vídeo ajudou você ou alguém que você conhece. A gente se vê na próxima aula. Até mais!